Olá, sexto ano. Na nossa aula de hoje nós falaremos sobre tempos e modos verbais. Para iniciarmos essa aula, eu queria convidá-los a estar abrindo seus livros de atividades comigo na página 17. Página 17 do caderno de atividades. Temos lá tempos e modos verbais. Primeira coisa, nós vamos ver que os verbos eles se dividem por terminações. Os verbos terminados em AR, os verbos terminados em ER, os verbos terminados em IR. São três conjugações: primeira, segunda e terceira conjugação. Verbos de primeira conjugação são aqueles terminados em AR. E isso na forma infinitiva do verbo. E o que seria forma infinitiva? O verbo no seu original. Por exemplo, cantando. Cantando é um verbo, não é? É. Mas é um verbo que pertence a que verbo? É um verbo conjugado a partir de que verbo? Ele é conjugado a partir do verbo cantar. Cantar, então, é a forma original do verbo e é terminada em AR e por isso de primeira conjugação. Então, todos os verbos cantar, dançar, falar, pular, olhar, todos esses pensar, todos esses verbos que são terminados em AR, nós dizemos que são verbos de primeira conjugação. Verbos de primeira conjugação são aqueles terminados em AR. De igual forma, nós vamos ter os verbos terminados em ER: comer, colher, fazer, dizer. Esses verbos terminados em ER, eles são chamados de verbos de segunda conjugação. Primeira conjugação, terminados em AR. Segunda conjugação, terminados em ER. Só quero lembrar, nós estamos falando na forma original do verbo. Cantou, por exemplo, termina em OU, cantou. Mas a forma original do verbo é cantar. É ela que vai contar quando eu perguntar qual a conjugação verbal, se é em primeira, segunda ou terceira conjugação. Cantar, a forma original. Da mesma forma, fez. Fez é um verbo e é terminado em EZ nesse caso, fez. Mas ela é do verbo fazer, que é terminado em ER e por isso de segunda conjugação. Temos ainda os de terceira conjugação. Aqueles de terceira conjugação são os terminados em IR. Terminados em IR. E aí nós vamos ter partir, conduzir, florir, colorir, certo? Igualmente, quando eu disser, ele coloriu, coloriu é terminado em iu, mas coloriu pertence ao verbo colorir, não é? É uma conjugação do verbo colorir. Portanto, colorir é de terceira conjugação, IR. Não estamos vendo aqui, mas existem verbos que são terminados em OR, como o verbo compor, o verbo opor. E esses verbos? Nem é de primeira, nem é de segunda, nem é de terceira? Pois é. Na nossa língua arcaica, quando se falava antes o português, compor era escrito compoer, né? Então era terminado em ER. Da mesma forma, opor era opoer, certo? E por conta disso, os verbos terminados em OR são considerados até hoje como verbos de segunda conjugação. Então, os verbos terminados em OR também são conjugados, são tidos como verbos de segunda conjugação. Vamos ver os exemplos que nos traz o caderno de atividades. Deixa eu crescer aqui para ficar mais fácil para a gente. Ok, temos aí verbos de primeira conjugação terminados em AR, exemplo, verbo amar. Não é? Lembre-se, pode estar lá na minha frase. Ela amou seu esposo, certo? Amou é o verbo, mas é um verbo conjugado do verbo amar. E, portanto, ele é de primeira conjugação, porque a sua forma infinitiva, a gente chama isso de infinitivo, certo? A forma original do verbo é terminado em AR. Verbos de segunda conjugação, terminados em ER, comer, certo? Ela comeu. Ela comeu, comeu vai estar terminado em EU.
mais conjugação do verbo comer, que termina-se em ER, portanto, segunda conjugação. E os verbos de terceira conjugação, terminados em IR, tem aí o exemplo, o verbo partir, certo? Partiram. Partiram está terminado em AM, não é? Mas ele é conjugado do verbo partir. E por isso a gente pega o infinitivo do verbo, que é a sua forma original, e tira daí qual a conjugação. Vamos ver agora, antes dos tempos aqui, os modos verbais. Gente, vejam só, modos, quando eu falo em modos verbais, eu me refiro à atitude, certo? As atitudes expressas no momento da fala. Quando a pessoa está falando, ela está com a atitude de certeza, com a atitude de algo real. A atitude daquilo dali me diz que aquilo é real, que aquilo acontece, aconteceu ou vai acontecer. Se é assim, se expressa uma realidade, algo dado como certo, a atitude é de realidade, então nós temos o modo indicativo. Se a atitude é de dúvida, de hipótese, de incerteza, então nós temos o modo subjuntivo. E se é uma ordem, um conselho, um pedido, nós temos o modo imperativo. Então lembre, chamamos de modos verbais as atitudes que são expressas pelo indivíduo, certo? Então no momento da fala, no momento que ele está falando, se ele fala representando uma realidade, se ele fala representando uma hipótese ou se ele fala representando uma ordem, expressando uma ordem, certo? Realidade, certeza, indicativo, né? Hipótese, incerto, subjuntivo, ordem, conselho, pedido, imperativo. Ok. Esses modos vão estar dentro de tempos, tempos que nós chamamos de tempos verbais. E os tempos eles são pretéritos, também conhecido como passado. Então pretérito é aquilo que aconteceu, é aquilo que ficou no passado, certo? Temos os tempos verbais, o tempo verbal presente, que é aquilo que acontece, né? Acontece agora ou vem acontecendo, nós estamos dentro desse processo, então é presente. E futuro, aquilo que vai acontecer ou que aconteceria. Nós vamos ver que o futuro pode ser incerto. Então ele aconteceria. E nesse caso são os tempos verbais, pretérito, presente e futuro. Quanto ao modo indicativo, então nós temos o presente do indicativo, o pretérito do indicativo, o futuro do indicativo. Pretérito do indicativo refere-se a eventos que ocorreram no passado. Não há dúvida que eles ocorreram. Eles ocorreram no passado. Só que esse pretérito, nós estamos vendo aqui que ele se subdivide. Ele vai ser pretérito perfeito, ele vai ser pretérito imperfeito e ele vai ser pretérito mais que perfeito. Quando é que o pretérito é perfeito? Quando eles aconteceram. Quantas vezes aconteceram uma vez só? Ficaram concluídos lá no passado, certo? Eles não se repetiam. Aconteceu e ficou no passado, ok? Isso é o pretérito perfeito. Falou, cantou, dançou, aconteceu, ficou lá, certo? O imperfeito indica fatos que ocorreram durante um período no passado, ou seja, ele não aconteceu uma vez só, ele acontecia, o próprio verbo acontecer, no caso acontecia, se aconteceu e ficou no passado, aconteceu. Se acontecia com uma certa frequência, acontecia. Da mesma forma, se ele dançou uma única vez, isso ficou lá no passado, ele dançou. Se ele dançou várias vezes, ele dançava. Ok? Então, ocorreram durante um período no passado. Isto é, que tiveram certa duração no passado. Eles duraram um determinado tempo. Não foi um fato que aconteceu e ficou lá. Ele se repetia. Então, é pretérito imperfeito. E aí nós vamos ter falava. Veja só. Se aconteceu uma única vez, falou. Se acontecia com uma certa frequência, falava. Dançar. Se acontecia uma única vez, dançou. Se acontecia com uma certa frequência, dançava. Certo? Brincou. Aconteceu uma única vez. Brincava. Acontecia mais de uma vez. Entendeu? Então nós vamos ter aí o verbo terminado em ou, eu, né? Aconteceu, ou ficou, ou dançou, ou eu, eles são geralmente pretérito perfeito. Aconteceu uma única vez. E aqueles que terminam em ia ou ava,
né? Acontecia, falava, brincava, dançava, pertencia. Então isso tudo é do pretérito imperfeito, acontecia mais de uma vez. Vamos ter ainda o pretérito mais que perfeito. Aí diz aí que indica um evento que ocorreu antes do outro. Ou seja, antes do pretérito perfeito ou imperfeito, acontecia o pretérito mais que perfeito. Como assim, professor? Veja só. Vamos lá, pegar dois alunos da turma. Beatriz. Beatriz me falou. Só que antes de Beatriz me falar, Yasmin já falara. Ou seja, Yasmin falou antes de Beatriz. Beatriz falou já é no passado. Yasmin falara é antes do passado de Beatriz. E por isso esse passado é mais que perfeito, geralmente terminado em ara. Falara, dissera, cantara, ouvira, não é? Brincara. Isso quer dizer, antes das crianças brincarem, os pais já brincaram. Ou o pai já brincara. Certo? Então ele está no pretérito mais que perfeito. O presente ele não se subdivide. O presente, o termo, o modo, o tempo presente do modo indicativo ele não se subdivide, apenas presente. Mas o futuro também tem, refere-se a eventos que ocorrerão após o momento da enunciação. E aí nós vamos ter futuro do presente, futuro do pretérito. Futuro do presente indica um evento que vai acontecer. Tem alguma dúvida sobre isso? Não. Ele vai acontecer, certo? E o futuro do pretérito indica um evento que pode acontecer ou poderia ter acontecido depois de algo no passado, certo? Lembra daquela coisinha quando eu digo assim: ah, mamãe, eu queria um celular novo. Aí a mãe faz: queria, queria. Entendeu? Esse queria quer dizer que não é algo que eu quero. Ó, eu teria um celular novo, mas eu fui dizer queria, né? Então veja só, quando eu digo teria, eu iria à festa, mas choveu. Eu iria à escola, mas estamos em quarentena. Então é algo que era uma possibilidade, era algo que poderia ter acontecido, mas por alguma força estranha não aconteceu, certo? Mas o futuro do presente não. Irei, direi, farei, buscarei ou buscaremos, falaremos, diremos, que aí são as conjugações, ok? E temos, por fim, os verbos terminados em ão, e eu quero que vocês prestem atenção nisso para a gente não estar escrevendo errado. Verbos terminados em aotil, verbos ou em am. Ó, aotil é usado para verbos no futuro. Aotil para verbos no futuro. Am para verbos no passado. Ó, falarão, falarão futuro. Aotil, falaram, am passado. Certo? Irão, irão aotil, futuro. Foram, passado, não é? Falarão, falaram. Dirão, disseram, certo? Então, cantarão, cantaram. Brincarão, brincaram. Brincarão, futuro. Brincaram, passado. Certo? Então, todas as vezes que ele é terminado em AM, que o verbo é terminado em AM, ele indica passado. Terminados em AOTIO, ele indica futuro. Tranquilinho? Pois bem, então agora nós vamos caminhar para o nosso livro, certo? Eu vou pedir que vocês abram o livro agora, o módulo de português, para a gente estar acompanhando. Nosso módulo de português. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em que página. Acho que 36, se eu não estou enganado. Deixa eu só conferir. 35, né? Verbo 35, então nós vamos ter lá a flexão dos verbos, flexão de tempo. Vão abrindo aí, dá um tempinho para vocês abrirem. Só um minutinho aqui.
Oh, é que eu peguei o livro errado, pelo que eu estou vendo, né? Peguei de atividades. Desculpa aí, gente. Eu quero o livro 2, na página 35. E aí a gente já pode iniciar a leitura aí. Na vida cotidiana, costumamos situar os acontecimentos no passado, presente ou futuro. Em nossas conversas, contamos sobre algo que aconteceu dias atrás, sobre coisas que nos ocupam hoje ou sobre o que pretendemos fazer nos próximos dias e semanas. Releia o 14º parágrafo da notícia sobre Sofia. Algum dia espero que os robôs como eu estejam no mundo todo ajudando as pessoas. Provavelmente robôs para o consumidor, como meu pequeno irmão Einstein. Como meu pequeno irmão Einstein, chegarão antes que eu aos lares. Você pode comprar o professor por menos de $300, recomendou Sofia. Recomendou Sofia. Agora a gente já consegue ir para aqui. Então tá aí. Nesse parágrafo, que forma verbal foi empregada para indicar Sofia como a autora da fala? Pedi para vocês adiantarem isso em casa para a gente poder estar fazendo meio que uma correção agora. Então vamos dar uma olhadinha. Que verbo então? Que forma verbal? A gente fala forma verbal porque pode ser verbo ou pode ser uma... falhou o nome agora, quando temos dois verbos juntos. Tá, mas vamos lá. Então é uma forma verbal, certo? E que forma verbal foi que nós encontramos? A forma verbal que nós temos lá é recomendou, certo? Foi empregada para identificar a Sofia como autora da fala. Recomendou, né? É a forma verbal que foi utilizada. Letra B. Essa fala ocorreu antes da escrita da notícia, durante a escrita da notícia ou após a escrita da notícia? Se está aí como recomendou, nós entendemos que foi no passado, não é? Que foi antes da escrita da notícia. Releia a primeira frase do parágrafo. A forma verbal espero localiza o desejo de Sofia como algo passado, pois Sofia não pensa mais assim no momento da entrevista, algo presente, pois ela revela como pensa o robô no momento da entrevista, ou algo futuro, pois mostra um pensamento relacionado a uma ação que será realizada por robôs. O que é que vocês acham? É algo presente, não é isso? Algo presente, pois revela como pensa o robô no momento da entrevista. Letra D. Provavelmente, robôs para o consumidor, como meu pequeno irmão Einstein, chegarão antes que eu aos lares. Sofia utiliza a forma verbal chegarão para relembrar um acontecimento passado ou se referir a uma ação futura, fazer uma previsão. Lembra que nós vimos? A OTIL, está aqui repetido no quadro ao lado, a OTIL diz respeito a futuro, então se referir a uma ação futura, fazer uma previsão. E aí, localize as formas verbais no tempo. Espero, passado, presente ou futuro? Espero é presente, então a gente pode estar ligando aqui, né? Espero a presente. Chegarão. Chegarão é a OTIL, portanto, futuro. Recomendou é passado. E só para fazer aquela provocação, recomendou é pretérito perfeito ou é pretérito imperfeito? Terminado em OU, pretérito perfeito. Aconteceu uma vez só. Se fosse imperfeito, seria recomendava. Terminado geralmente em ava ou ia o pretérito imperfeito. Ok? Queridos, temos ainda um, né? Releia a última frase, fala de Sofia. Tenho emoções robóticas muito rudimentares que evoluirão até serem semelhantes às humanas.
Por enquanto, aproveite uma existência feliz e livre de preocupações, concluiu Sofia. E aí pede, indique o tempo em que estão conjugadas as formas verbais destacadas. Primeiro, evoluirão. É a primeira que está marcada aqui, né? Evoluirão. Evoluirão até serem semelhantes às humanas. Evoluirão é pretérito, é presente ou é futuro? Aotil, futuro. Não é isso? Por enquanto, aproveito. Aproveito hoje. Aproveito nesse momento. Portanto, presente. Concluiu, pretérito. Pretérito, e a gente pode até acrescentar pretérito perfeito. Concluiu, ficou concluso lá no passado. Não era algo que se repetia constantemente. Ok, então. Então vejam só. Para a nossa reunião na sexta-feira, certo? De acordo com o que nós vimos hoje, eu peço que vocês estejam trazendo já respondido, certo? As páginas 18 a 20 do nosso caderno de atividades. Páginas 18 a 20 do caderno de atividades. Tá bom? Bons estudos, se cuidem, fiquem com Deus.